Olá, vamos falar nesse vídeo sobre um tema bastante comentado. É sobre a escola sem partido. Mas o que é a escola sem partido? O que esse projeto ele defende, né? É censura ou é o combate à doutrinação? Também nesse vídeo vamos abordar a presidente da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, falando sobre a escola sem partido, também falando sobre esse tema, o deputado e pastor Faliciano e o deputado Eduardo Bolsonaro, e também dois professores, a professora Maíra e o professor Mauro Sala. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, qual ideia de educação vocês acham que nós recebemos dentro da escola? E agradecer a tinta que você está gastando para cada vez publicizar a UBS nos seus cartazes. Valeu! Sou presidente da UBS, uma entidade estudantil que tem 70 anos de história, que que participou de inúmeros episódios históricos do nosso país e que recentemente participou do maior ápice do movimento estudantil, que foram as mais de 1.140 ocupações por todo o Brasil. E essas ocupações foram feitas sem nenhuma doutrinação dos professores, porque, diferente do que vocês acham, eu gostaria de pedir, assim, só um detalhe. A nossa opinião da UBS é igual à opinião do ministro da Educação atual, Mendonça Filho, contrário à lei da mordaça, ao projeto da escola sem partido. E nós viemos aqui hoje, eu vim aqui representando uma entidade estudantil, justamente para entender quais são os problemas que vocês acham que tem dentro da escola pública. E aí eu questiono, porque falam aqui de debater aborto dentro da escola, mas hoje dentro da escola a gente não consegue debater nem o livro de história, porque falta o livro de história. Falta muitos debates que hoje poderiam estar sendo feitos dentro da escola, são censurados, como, por exemplo, o debate de gênero, que foi perseguido pelos planos nacionais e municipais de educação, aonde até gênero alimentício foi tirado dos planos, porque vocês não conseguem entender a importância de debater a vida dos estudantes dentro da escola. É lastimável observar que uma casa como essa vem debatendo um projeto como esse, que é de censura. Hoje eu moro em São Paulo, aonde o governo do Alckmin rouba a merenda, aonde... Moça, licença, por favor, eu estou falando, eu gostaria que você respeitasse a minha fala. Deixa eu pedir a gentileza do plenário para, em respeito ao expositor, ouvir silenciosamente. E pedir também ao expositor que não censure o plenário, que essa é a função do presidente. Eu farei isso sempre que for necessário. Voltando. Então, eu gostaria mesmo assim, eu vim aqui como estudante, mas principalmente como uma ex-ocupante de escola, que não teve que ser amarrada por um professor para ocupar a sua escola, porque diferente do que vocês acham, a juventude consegue e pode e está se organizando para cada vez mais debater sobre qual é a qualidade de educação pública que nós queremos. Se vocês acham que nós precisamos de doutrinadores para que a gente possamos estudar, para que a gente possa pensar um pouco, para que a gente possa, enfim, ter uma opinião mais crítica sobre a vida, infelizmente eu convido vocês a irem em uma escola pública e trocarem uma ideia com um estudante de uma escola pública, como nós temos aqui alguns que estão se manifestando contra esse projeto, porque nós não conseguimos compreender qual é a realidade que vocês querem mudar com um projeto como esse. E é lamentável. Eu pergunto a vocês se vocês conhecem os professores que educaram vocês e se vocês debatem com eles sobre a vergonha que é esse projeto. Vocês estão aqui dentro todas as semanas com os mesmos discursinhos, com as mesmas plaquinhas, tentando fazer com que, se realmente o maior problema da escola pública fosse a doutrinação. Isso é uma vergonha, isso é lamentável, é a disputa da narrativa que vocês querem criar. Infelizmente, a escola pública hoje, ela precisa de ser pensada de uma maneira muito mais elaborada. E assim como o ministro da Educação, Mendonça Filho, é contra esse projeto, porque ele sabe que esse projeto não vai trazer nada de bom para a escola pública, a não ser mais bagunça, como é a medida provisória 746, a medida da reforma do ensino, que na verdade é uma deforma do ensino, que vem acompanhada desse projeto, inclusive. A gente vem aqui discutir e questionar vocês, afinal, o que vocês acham que rola dentro da sala de aula, porque a última audiência que eu acompanhei, infelizmente, muitas pessoas vieram aqui para falar basicamente como se os professores só dessem Marx e Lenin para os estudantes.
lerem dentro das salas de aula, me desculpa, nas ocupações de São Paulo a gente encontrava inúmeros livros, todos eles amontoados numa mesma sala e nunca foram entregues para os estudantes. Nas ocupações aqui de Brasília, os estudantes foram ameaçados porque eles se opunham justamente a essas ideias dessa escola manipuladora, dessa escola que censura, porque é isso, esse projeto censura. Se vocês se sentem ameaçados e acham que a pluralidade de ideias e a discussão dentro da sala de aula pode Tudo bem, moça? Tá bem aí? Se vocês acham que a pluralidade de ideias e a discussão dentro da sala de aula pode doutrinar um estudante, é preocupante o que vocês acham que é a educação pública. Se existe um medo, o medo é da discussão, porque quando ocorreu o impeachment da presidenta Dilma dentro aqui do Congresso, quando aconteceu o impeachment, nas escolas públicas, e em especial nas ocupações, os estudantes debatiam. E eu vi inúmeros estudantes contrários e favoráveis ao impeachment debatendo sem nenhum problema, sem a intervenção de um professor. E nós acreditamos que essa casa tem o dever de debater temas que são mais importantes para todos os estudantes, para o futuro de várias gerações, do que debater a tal da doutrinação. Mas, infelizmente, todos vocês querem ignorar este fato e agora querem aqui ficar pagando de bonitinhos com esses cartazes, falando que eu sou filiadas a partido, mimimi e tudo mais, o que é lamentável, porque isso demonstra que estudante secundarista tem mais argumentos e consegue debater mais sobre esse projeto do que vocês. E vocês podem continuar dando risada, não tem nenhum problema. A gente vai continuar se unindo e, como eu já disse em outras entrevistas, eu vou voltar a colocar aqui, vocês todos estão dando mais do que motivo para a gente voltar a ocupar tudo e mais uma vez discutir com os estudantes e os professores qual é o modelo de educação pública e de qualidade que nós queremos. Muito obrigada. Essa presidência agradece. Essa presidência agradece a presença do deputado pastor Marco Feliciano. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu estou vindo aqui já algumas sessões, todas as sessões eu ouço e cada vez mais o meu coração se abre para a escola sem partido. É necessário, de fato, esse projeto ser aprovado. Esses 5 pontos. Nada mais do que isso. 5 pontos que são meritórios, que têm educação, que são clássicos e não ferem a ninguém, muito menos direito, quer seja de professor, mas protege o aluno com toda a sua força. Eu vi atentamente tudo aqui e cheguei à seguinte conclusão. A esquerda se desesperou de fato. Chegou o fim. Caminhamos para o sepultamento da esquerda nacional. Não apenas nacional, como nas Américas e em todas as partes do mundo. Nunca funcionou. O pensamento é bonito, a história é lúdica, mas ela não faz sentido. Não faz sentido. Queria fazer uma pergunta direta à senhorita Camila. Você é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Você estuda? Em que série você está? Em nome da sua escola? Fala no microfone para ficar registrado, por favor. Eu estudo no ensino técnico, já concluí meu ensino médio e a UBS representa todos os estudantes do ensino médio, técnico e profissionalizante. Certo, são 40 milhões de alunos, é isso? 53 milhões. Então tem que atualizar o site. O site da UBS diz 40 milhões. Pode deixar na e uma centena de erros de português que não deve estar lá dentro, principalmente vocês que representam a universidade. Pois bem, você fala por todos esses alunos? Sim, fui eleita para isso. A sua camiseta também fala por todos os seus alunos? Não, de estar nas costas. Não, fora tema. Essa camiseta não é minha, mas então, que eu peguei emprestado de um diretor sim, entendi. Inclusive, senhor presidente, Vossa Excelência disse nas reuniões passadas que nenhum debatedor deveria sentar na mesa com qualquer símbolo que identificasse seu posicionamento político. Né? Eu poderia ter feito isso antes, mas eu logo entendi que ela não foi avisada ou como aconteceu que ela precisou usar uma camiseta aqui às pressas. Mas a sua camiseta qualifica o debate. E desqualifica você para estar sentada nessa mesa. Desqualifica. Porque isso mostra que, de fato, há uma doutrinação nas escolas. Se não houvesse a doutrinação nas escolas, a nossa CPI, tanto da UNE quanto da UBS, que foi incluída no último requerimento, por 3 vezes, senhor presidente, deixo aqui isso bem claro, por 3 vezes tentamos uma CPI
não para punir os estudantes, mas para saber o que é feito com os recursos federais dados a essas duas entidades, tanto a UNE quanto a UBS. E houve um aparelhamento aqui dentro contra os deputados e, infelizmente, nós não temos um presidente da mesa que tenha coragem, firmeza para colocar a CPI para andar, porque por 3 vezes me fizeram correr dentro dessa casa, escolher assinatura, colhi mais de 600 assinaturas, mas a UBS e a UNE entram aqui dentro, aparelham os deputados, pegam o PCdoB, PSOL e pessoas do PT e fazem um inferno na mente dos deputados que nós não conseguimos colocar para frente uma CPI. Não conseguimos colocar a CPI da UNE para funcionar. Por que será? O deputado disse que o pessoal que hoje se manifesta aqui não estavam lá pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas eu tenho uma foto minha aqui, da nossa nobre Camila, no discurso do presidente Lula, quando ele não pôde ser aceito como ministro aqui. Está ela ao lado do Gleisi Hoffmann, junto com outras pessoas. Ou seja, isso mostra da doutrinação que há, sim, nas escolas. Agradeço. Deputado Eduardo Bolsonaro, Vossa Excelência tem a palavra para suas ponderações. Senhor presidente, eu acredito que a senhora Camila Lanes, ela é realmente, endossando aqui as palavras do deputado Marco Feliciano, é a caricatura deste ato, dessa audiência pública, não só dessa, como das anteriores também. Fazendo aqui um palco político, onde se ignora a questão do escola sem partido, pois, como muito bem dito na fala centrada do deputado Passarim, se todos lessem aqui ponto a ponto do projeto, ou concordariam, ou então cairia a máscara e sim assumiriam a sua posição autoritária. Porque todos aqui sabemos, não está se criando direito, está apenas explanando. E quem é que tem medo dessa divulgação desses direitos? Exatamente aqueles que são beneficiados pela doutrinação ideológica. Não cabe mais aqui negar, para mim isso aqui não convém mais fazer uma audiência pública e fazer todos nós perdermos nosso tempo para ouvir esse tipo de fala. Ora, dizer que não existe doutrinação ideológica, prezado vereador. Se eu abrir meu WhatsApp, Instagram ou for em qualquer escola do país aqui, eu vou saber, pelo menos, de algum aluno ou da escola vizinha que escreveu Bolsonaro no quadro e foi suspenso. Mas escrever fora Temer pode. Aí, perfeito. E depois ela vem aqui, querendo dizer que representa os estudantes, com fotos ao lado da Dilma, bandeiras do PCdoB, com camisa fora Temer, e dando esse risinho de deboche aí, como deve ser aí a sua conduta para com o seu pai e para com a sua mãe. Senhor presidente, queria saber quais são as contribuições dessas ditas ocupações, né? Que eu partilho aqui da opinião que tratam-se de invasões. Isso na minha terra chama-se crime. E depois, quando a polícia é obrigada, através de uma ordem judicial, a fazer uma reintegração de posse, posam de vítimas. Não, é opressora, está me batendo. E é por isso que eles não entendem os ocorridos durante o período do regime militar. Mas eu adianto aqui, as ocupações ou invasões, né, renderam muitos frutos. Atraso do vestibular, decréscimo ali no posicionamento do Brasil na prova internacional do PISA, e inclusive um assassinato lá no próprio Paraná. E vem aqui uma cara de pau para dizer que estão colaborando com o futuro do país. O futuro do país, presidente, é com ordem, é com disciplina, é com respeito à autoridade e com respeito principalmente aos dizeres que estão aqui, se a TV Câmara puder filmar, os deveres do professor. O professor que não doutrina, ele não está nem preocupado com isso, que ele não vai ser atingido. E termino, senhor presidente, dizendo que sim, em Cuba realmente há uma democracia. Lá existem mais de 600 parlamentares. Ai do parlamentar que não for filiado ao Partido Comunista. Vai para o paredão muito democraticamente. Assim como ocorre hoje de maneira, entre aspas, velada na Venezuela, né? Caracas, a capital mais violenta do mundo. Qualquer passeata lá, tem gente morrendo, senhor presidente. Então eu termino aqui com essa minha fala e dizer que pela primeira vez, vou fazer um elogio, hein? Pela primeira vez eu não vi o debate indo tanto para o lado de atacar pedras aos cristãos, que normalmente fazem isso, né, deputado Flavinho? Invertem a lógica, usam, como bem dito pelo vereador Felipe Ribeiro, aquela jogo de palavras para fazer valer como se eles fossem uma parte oprimida dentro das escolas. Lembro aos senhores que nós estamos aqui numa democracia. E se não fôssemos um país cristão, as mulheres não estariam sentadas aí debatendo com os outros. Vocês estariam sendo apedrejadas, açoitadas, e isso nenhum parlamentar aqui deseja. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu sou a Maíra, sou professora da Rede Pública Estadual. Estou aqui com o Mauro Sala, que é professor do Instituto Federal de São Paulo. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o movimento chamado Escola Sem Partido. É um movimento que está sendo discutido em diversos lugares e a gente está fazendo esse vídeo para esclarecer um pouco do que se trata esse movimento e o que está em disputa quando a gente discute a Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é um movimento que nos últimos anos ganhou bastante força, né? Várias câmaras municipais, câmaras estaduais, inclusive no Congresso Nacional, foram apresentados projetos de leis nomeados e promovidos por esse movimento chamado Escola Sem Partido. Mas o que se trata desse projeto e qual que é o fundamento dele, né? Ele é um projeto que diz que combate a doutrinação ideológica nas escolas e estabelece um cartaz para garantir os direitos dos alunos, né? Mas a questão é, o que está por trás disso? Né? Ele se baseia em algumas discussões, né? O nome é muito forte, Escola Sem Partido, né? E tem um grande apelo popular, ainda mais agora que os partidos políticos são tão questionados, né? A questão é, a escola sem partido tem que se tornar uma escola sem política? Né? A escola sem partido tem que se tornar uma escola sem debate? Né? Que o professor não deva fazer pregação eleitoral na sala de aula? Eu acho que isso está correto, não cabe ao professor ir lá e defender candidato X ou candidato Y. Mas não fazer o debate político na sala de aula, isso é uma coisa que vai muito além da questão partidária. Né? O debate político é uma coisa que envolve todos nós. Né? E também que não impede que a escola, no seu espaço amplo, façam debates políticos, inclusive debate eleitoral, que faz parte da vida social nacional e da vida social no mundo inteiro. Né? Outra questão que a Escola Sem Partido, que esse projeto coloca, que tem uma concepção de fundo, que é a ideia de que o professor tem que ser neutro, ele tem que ter uma neutralidade ideológica, religiosa e política. Né? Essa neutralidade ela é impossível. Né? E aí ele defende logo depois que tem que ter um pluralismo de ideia. Bom, ou você defende um pluralismo, ou você defende uma neutralidade. Né? Porque se é neutro, não é plural. Né? E se é plural, não é neutro. Eu acho que está correto defender o pluralismo. Já defender a neutralidade é defender uma mentira, é uma impossibilidade. Né? Eles acham que é doutrinador o professor que expõe as suas ideias. Mas, na verdade, eu penso o contrário. Eu penso que o professor, quando ele expõe sua ideia, expõe com franqueza, é uma vacina ante essa doutrinação. O professor que esconde as suas ideias, ele busca manobrar. Né? Por exemplo, eu chego na sala de aula e eu falo, eu sou um marxista revolucionário da fração trotskista, a Quarta Internacional, Seção Brasileira, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Né? E aí toda vez que eu discuto alguma coisa, quando eu ensino Marx, quando eu ensino Weber, quando eu ensino Durkheim, aquele meu aluno que está lá do outro lado, ele pode pensar, será que esse filho da falando isso porque ele é um marxista revolucionário da fração trotskista, Quarta Internacional, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores? Né? Ou seja, isso é uma vacina antidoutrinação. Quando, como professor de sociologia, pergunta número 1 que todo aluno faz. Antes de perguntar meu nome, pergunta se eu sou ateu. A aula número 2 que eu dou, debater ciência, senso comum e pensamento religioso. E a partir de então, toda aula ele pode colocar: será que esse cara está falando isso porque ele é ateu? Ou seja, a gente explicitar o nosso ponto de vista e não se fingir neutro, na verdade é uma vacina ante a doutrinação, e não um elemento da doutrinação na escola. Não, pensando sobre isso, é bem interessante nessa concepção mesmo que eles utilizam, da neutralidade, como se fosse possível alguém ser neutro no seu pensamento, como se as pessoas não tivessem posições políticas, né? E também o que vem por trás disso, que é uma concepção de escola, né? Para além de uma concepção de educação. Essa concepção de escola está ligada a esvaziar totalmente a escola de conteúdo, a tirar o caráter educativo da escola, a colocar que o caráter educativo está fora da escola, não dentro da escola. E inclusive acaba com uma visão de que a história mesma está em movimento, de que as coisas vão se transformando, de que as pessoas se transformam ao longo da história. Inclusive a escola, a educação e etc. Mas essa transformação tem que ser acompanhando um movimento geral e social que está colocado para a gente. Por exemplo, uma das questões que se coloca muito, Escola Sem Partido tá para combater a ideologia de gênero que querem fazer nas escolas, como se os professores fossem os agentes de querer fazer essa discussão em sala de aula. Quando a gente está numa situação em que a juventude está muito à frente nas suas demandas, está muito à frente de expressar sua sexualidade, sua individualidade, e a juventude pede para o professor fazer esses debates em sala de aula.
mostrando bem claramente que a escola não é somente um ensinamento do professor para com o aluno. Na verdade, é uma troca de conhecimento sobre a vida, sobre os conteúdos, sobre as coisas que as pessoas acreditam, sobre a maneira como a gente lida com o mundo, né? E é justamente isso que eles querem banir, esse caráter educativo, o professor como educador. Inclusive no site do Escola Sem Partido tem uma citação lá de um livro que é "O professor não é educador". Então, assim, é bem nítido o projeto que está colocado aí. Que para além de colocar esse absurdo, né, que é a doutrinação do professor e tudo mais, também está a serviço de calar a voz da juventude, as demandas que estão colocadas na sociedade. É uma ideia de que a gente não tenha que discutir a realidade, de que o aluno não pode discernir sobre o que é certo, o que é errado, e inclusive que ele não pode ser convencido de outras ideias, de um outro pensamento e tudo mais. Então, essa concepção de o professor não é educador, de a escola não é educativa, está por trás dessa visão que eles têm de doutrinador. Ou seja, qualquer professor que assume a tarefa educativa da escola, que assume a tarefa educativa do seu fazer, é visto como doutrinador. Né? Traz uma concepção de professor como aquele que enfia a goela abaixo, literalmente, dos seus alunos a sua ideologia. Né? Isso também tem uma concepção de uma juventude que é passiva e aceita. Né? Para ter uma ideia, né? No site do Escola Sem Partido, além de ter uma representação terrível do professor, como o professor cara violento que enfia a goela abaixo a tal da ideologia de gênero, enfia a goela abaixo dos estudantes a ideologia de esquerda, né? Que representa o professor inclusive como um carrapato, como um parasita. Né? Tem uma imagem que eles divulgam do Paulo Freire, onde está o Paulo Freire com a cabeça aberta, dentro da cabeça dele um monte de merda. Né? E literalmente ele fala assim, pô, se tem universidades que seguem o Paulo Freire, essas universidades devem ser fechadas. Né? Aí a gente vê o nível de assédio e de perseguição ideológica que está contra o professor, mas também contra os alunos, contra os estudantes. Né? No site deles, eles publicam uma imagem que é muito interessante, né? Sobre o movimento estudantil, que eles representam o movimento estudantil como um touro mecânico. Né? E dizem que quem segura o controle desse touro mecânico são os partidos de esquerda. Né? E os estudantes desorganizados, que não fazem parte do movimento estudantil, que defendem os professores. Eles dão uma resposta já. Olha só, eles dizem que eles sofrem de síndrome de Estocolmo, né? que é aquele afeto que a vítima sofre pelo seu algoz. Que eles falam que esses estudantes sofrem um tal sequestro intelectual que eles são incapazes de discernir a violência que eles sofrem. Né? Então, o Escola Sem Partido é um movimento assim, que é muito forte. Diz combater a doutrinação ideológica. Mas eu não achei até hoje, no site do Escola Sem Partido, nenhum meme, nenhum vídeo denunciando uma doutrinação ideológica que não seja da esquerda. Né? Como se na escola a gente também não tivesse professores conservadores, professores de direita, professores liberais. E é bom que tenha, que a escola seja um espaço vivo de debate, porque também esses também não são capazes de doutrinar. Né? Porque os alunos, muito diferente do que o Escola Sem Partido acha, não sofrem diretamente a nossa influência. A gente fica com eles 2 horas por semana, 4 aulas por semana, né? Tem um mundo inteiro para disputar. Né? Então, essa ideia de que a escola tem esse poder de mudar a vida dos alunos a partir apenas da intervenção dos professores, ela é falsa. Mas a ideia de que a escola não deve mudar a vida dos alunos, ela é pior ainda. Né? Porque eles partem de uma ideia de que a escola só instrui, só tem que dar aquela coisa mais rasa, daquele maior consenso que tem, e quem educa é a família. Né? Mas eles não percebem que a escola educa duplamente, educa por causa dos conteúdos escolares que o professor passa, mas também educa pelo processo de convívio e autoeducação entre a juventude. Né? E esse processo de convívio e autoeducação da juventude muitas vezes nos força, a gente professor, a se reeducar também, se reeducar contra a homofobia, que na nossa geração era muito mais forte, muito mais explícita, contra o racismo, que na minha geração, quando eu era criança, era muito mais forte, muito mais explícito, contra o machismo, que quando eu também era jovem, era criança, era muito mais forte e muito mais explícito. Na verdade, não é a gente que exerce, em alguns casos, uma pressão progressiva sobre os alunos. São os alunos que exercem uma pressão progressiva contra a gente. Então ele diz que quer garantir o direito dos alunos, mas ele está atacando justamente o direito dos estudantes, por acharem que os estudantes são idiotas. Sim. Não, e pensando nisso, é interessante de ver, porque o que eles falam,
Não, porque se o professor influenciar os alunos, ele no final das contas, esse aluno vai entrar em combate com a família, por exemplo. Como se a gente, na nossa formação enquanto indivíduo, não tivesse sempre combatendo o que é o mais conservador. E nesse caso, todo adulto hoje, lá atrás, combateu o conservadorismo da sua família, assim como os pais desses alunos também combateram o conservadorismo que viviam na família e tudo mais, né? A gente não pode querer constituir uma juventude que vai viver como viviam os seus antepassados e tudo, né? A juventude, ela está em mudança e ela vai questionando justamente a família, a escola, a sociedade, para o que servem essas instituições, e isso, na verdade, é qualitativo, é assim que a gente forma cabeças pensantes, né? É assim que cabe o mundo, né? Imagina se a gente fosse igual nossos pais fossem igual aos nossos avós fossem iguais nossos bisavós, né? Eu acho que ninguém desejaria minimamente isso, né? E é justamente o alargar do convívio, o alargar da experiência, o alargar do conhecimento que nos confrontam com a realidade familiar, né? Porque dizer que a gente não pode confrontar a moral familiar é dizer o quê? Então quer dizer que a gente não pode confrontar um aluno que tem uma moral familiar racista, ou um aluno que tem uma moral familiar machista, ou um aluno que fala assim, a gente tem que confrontar, é nosso papel. É nosso papel confrontar não só pelo nosso discurso, mas porque a escola ela tem que se tornar um espaço de convívio para todos. E esse convívio, tanto pela mediação do professor e tanto pela mediação dos próprios estudantes, vai confrontar fatalmente aquela primeira educação que ele trouxe da família. E eles se desesperam, eles acham que é ruim. Mas duas coisas, é normal que seja assim, é natural que seja assim, e é bom que seja assim. Né? Porque é assim que a gente vai caminhando e vai superando esses preconceitos que muitas vezes a família, né, ele é fruto muitas vezes do carinho e da primeira vivência que a gente tem, por isso que a gente é tão próximo muitas vezes dela e também reproduz, é muito parecido do nosso pai, mas também é um traço das pessoas mais conservadoras. E por isso que também a gente não quer ser como nossos pais. Exatamente. E interessante de ver que hoje que tem todo esse combate ao racismo, à homofobia, né, ao machismo que está presente na sociedade. Quando a gente trata disso em sala de aula, tem setores como os defensores da escola sem partido que acham que isso é doutrinação. Sendo que a gente precisa combater o racismo, combater o machismo, essas pautas estarem em evidência são muito importantes. E são muito presentes nas escolas. Né? Porque na escola pública a gente vê essas contradições sociais se expressando de todas as maneiras. E o professor tem que cumprir sim esse papel. E mais do que isso, conseguir aprender e acompanhar a juventude também nas suas descobertas. Uma ideia de que um conhecimento amplo, plural e tudo mais é ruim, é uma ideia, na verdade, que é contra o conhecimento, que é contra a educação, que é contra a formação de pensadores críticos nos diversos níveis. O conhecimento tem que ser amplo, tem que ser plural, tem que ser diversas ideias discutidas ali. E a gente vê, na verdade, professores que são acusados de doutrinação, não é porque estão falando nem de nenhuma grande ideologia, ou às vezes não estão falando do marxismo, nem nada. Estão falando da realidade, das coisas que acontecem todos os dias e que inclusive os alunos sabem, né? Não é uma novidade que a gente conta, eles sabem porque eles vivem as contradições sociais. Não, e é interessante isso, né? Porque assim, a Escola Sem Partido é um movimento, né, para além de um projeto de lei, que traz uma concepção de escola, de professor, de estudante, mas também traz uma prática. Né? E isso é perigoso, né? Que a gente tem se focado muito nas questões parlamentares de Escola Sem Partido, nos projetos de lei, mas quando a gente visita o site de Escola Sem Partido, a gente vê que é preocupante. Né? Eles dizem claramente que o Escola Sem Partido não precisa ser aprovado para que ele comece a ser implementado. Né? Tem um texto que expressa bem isso, o nível de assédio que eles querem exercer nas escolas. Né? É uma carta de fim de ano assinada pelo Najib, que é o principal impulsionador do movimento, né? Em que ele é uma carta endereçada aos professores militantes, né? Em que ele ensina, né, fingindo que fala com professores, mas ensinando como assediar esse professor. E ele começa a falar assim: se você soubesse, militante, como é fácil entrar com um processo contra você, você ficaria com medo. E fala assim, processos abaixo de tanto valor, não precisa nem de um advogado. O próprio requerente pode assinar a petição inicial. E como ele sabe que esse projeto dele é ilegal, que esse movimento de assédio dele é ilegal, ele escreve na carta assim, abertamente. Né? Ele escreve assim: ó, é claro que algumas dessas ações podem vir a ser julgadas improcedentes, mas até isso acontecer, você terá tido um bocado de aborrecimento e despesas. O simples fato de ser processado já é uma condenação.
Né? Não é à toa que o Escola Sem Partido, além dos projetos de lei, ele impulsiona um site com centenas de memes contra professores, com centenas de vídeos denunciando professores, né? Um movimento de assédio nas escolas, questionando X ou Y do conteúdo do professor. Né? Não quer dizer que o professor não possa ser questionado, ele pode ser questionado, mas ele não pode sofrer um assédio assim, onde ele diz abertamente que não vai dar em nada, mas é para fazer isso justamente para assediá-lo. Né? E é interessante como esse ataque dá. Né? Na página tem um link chamado assim, Flagrante Doutrinador. Né? Como ele ensina como é que você prepara o flagrante. E é interessante, né? O primeiro critério para identificar um doutrinador, ele fala assim, se esse professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Né? É interessante isso, né? Porque eu aprendi na faculdade que fazer a referência à prática social do aluno, à realidade que tem, além de ser a função da escola, é o próprio método didático, é o próprio método de relacionar. Né? Ou seja, o Escola Sem Partido não quer só silenciar os professores e os alunos nos debates que acontecem. Ele quer que o aluno seja desatualizado e despolitizado, já que o professor não pode debater esses assuntos na escola. Totalmente. E aí a gente vê que tem uma série de professores que ficam emparedados com medo, se sentem constrangidos de dar a sua aula. E aí, se a gente for exemplificar, são muitos casos de pessoas que a gente conhece, que trabalham com a gente, que quando vêm, estão no meme ou estão sendo denunciados em páginas de direito e tudo mais. Eu conheço uma professora de Santo André, por exemplo, que aconteceu isso. E o mais interessante é que o que ela tinha passado para os alunos tinha sido justamente um artigo da Folha de São Paulo e pedia para eles fazerem uma análise sobre aquilo, sobre a corrupção e tudo mais. Quando ela viu, ela estava denunciada numa página de extrema-direita, lá do ABC, que diziam, aí, doutrinadora, quer fazer esse tipo de discussão com os alunos. Mas então, como é que faz? Uma professora de história, sociologia, ou independente da matéria, todas as pessoas estão vivendo a sociedade, que não discute isso com seus alunos, em nome de uma neutralidade, na verdade acaba assumindo um papel que não é o de ser neutro, que é de acabar legitimando as coisas tal como elas são. Então, assim, tem diversos casos de professores que sofrem essa perseguição. Quando a gente vem aqui para expressar o que é o movimento, qual é o sentido dele, é justamente para a gente dizer para esses professores que não tenham medo de dar suas disciplinas, que a gente tem que se apoiar um no outro para que a gente possa, no final das contas, defender um conhecimento que seja pleno, né? E assim, eles confundem uma coisa que eu acho que, nesses casos, os professores precisam assumir e falar abertamente, né? Porque essa doutrinação é impossível. Ela é impossível porque os alunos não são esses idiotas manipulados, e não são esse touro mecânico que o Escola Sem Partido acha que é. Mas o professor ele precisa parar de entrar na defensiva e achar que ele não quer convencer os alunos de alguma coisa. Eles querem convencer. Todo professor quer convencer que a sua matéria é importante. Né? Será que é um erro a professora de biologia querer convencer os alunos que o cuidado do corpo e o cuidado do ambiente é fundamental? Né? Será que é um erro um professor de português querer convencer o aluno que o uso da linguagem em momentos tem uma linguagem mais adequada e conhecer o português correto é um problema, mas também não deslegitimar as formas populares de falar é um problema? Será que é um erro um professor de educação física querer convencer o seu aluno de que a cultura corporal tem que se desprender das pressões do machismo, das pressões que constrangem o corpo a não se movimentar? Né? Eu acho que a gente não pode ter esse medo. Todos os professores, quem diz, quer convencer de alguma coisa. Né? Mas para a Escola Sem Partido, convencer é manipular, é enganar, é ludibriar. Mas convencer não é isso. Né? Convencer pelo exercício da razão, se colocar do mesmo lado. Ou seja, convencer é criar um clima para a gente vencer junto. Né? E em todos esses debates que o Escola Sem Partido busca combater, debate sobre a promoção da igualdade de gênero, o combate ao racismo, o combate ao machismo, né? O debate plural e democrático das ideias, né? É também um exercício de convencimento. Só que exercício de convencimento é bom que se dê, né? E quem não quer convencer, não fala. Né? A questão nesse exercício de convencimento, a gente tem que, primeiro, ser democrático com os alunos e, segundo, ter o máximo de transparência e clareza possível, né? Para que o exercício de convencimento não se torne uma violência. Né? E aí eu posso falar que eu estou na escola há um bom tempo já, na maioria das vezes não é. E não precisa de uma escola sem partido para dizer que não é. Porque toda vez
que o professor é autoritário e o professor é violento, os próprios alunos, que não são esse touro mecânico dos professores, dizem isso para ele e corrigem o debate. Né? A questão é que eles não entendem, eles acham que a escola é algo mortiço, é algo parado, é algo estancado e que eles querem jogar uma âncora para que seja mais assim. Eles não percebem que a escola é um ambiente, apesar de toda a precariedade, apesar dos baixos salários, apesar da carga de aula, apesar do excesso de alunos, apesar da falta de material, é um espaço muito mais vivo e muito mais rico do que eles acreditam que seja. Né? Talvez eles precisam ir para a escola e entender um pouquinho mais dessa vivência e dessa riqueza que os professores tentam trazer, mas que, sobretudo, o que acontece na escola, porque a escola está formada de pessoas que levam para lá seus dramas e levam para lá seus sonhos. Né? E é justamente esses dramas e esses sonhos que a escola sem partido quer banir da escola. Para que só sobre a escola mortiça, a escola como âncora, a escola como algo sem vida, né? Porque você não pode debater a vida da escola, porque debater a vida da escola é te fazer de doutrinador, só sobra uma escola vazia.